Olá, tudo bem? Chegamos a outra questão da nossa jornada 90 questões, 90 dias faltando para o Enem. E eu quero que você dê uma olhada comigo no seguinte. É uma questão do Enem de 2019, teve 27% de acertos e é uma questão que mostra, olha só, esse gráfico que está colocado aqui é o quê? É chamado de um gráfico de radar. Esses gráficos de radar, eles são usados em diversos momentos. Você quer ver? Olha só, eu tenho aqui uma reportagem do jornal Nexo Jornal. Eu vou deixar, tem o link aqui, eu vou deixar o link na descrição também, que mostra um gráfico de radar mostrando uma análise das multivariáveis, né? Porque quando a gente pensa num gráfico de radar, ele interpreta multivariáveis das escolas de samba de São Paulo, do Carnaval Paulistano de 2019, e ele nos mostra o seguinte, olha, tem bateria, tem samba enredo, evolução, fantasia, sei lá eu quais são os quesitos todos do carnaval, mas ele vai mostrando como é que a equipe campeã e as outras, quais foram as variações que a gente teve, né? E a gente nota um afunilamento em alguns desses casos. Então, interpretar esse tipo de gráfico é importante. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você interpretar os gráficos mais comuns e vou te mostrar nesse exercício como interpretar esse gráfico que o Enem colocou aqui, né? Um gráfico de radar. Agora, dá uma olhada comigo. Voltando ao enunciado, tem 27% de acerto, a gente sabe o seguinte, um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Dá uma olhada, a gente tem lá, ó, caldo de cana, refrigerante e pastel. Ele está nos mostrando ali a construção desse gráfico, né? Então, a linha contínua é a linha do pastel, a linha levemente sombreada é a linha do refrigerante e a linha pontilhada é a linha do caldo de cana. Isso é um gráfico de radar, são as vendas da última semana e nota que a gente tem o quê? De domingo a sábado ou de segunda a domingo, você escolhe onde começar a semana ali. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerantes em lata e caldo de cana em copos vendidos no respectivo dia da última semana. Certo, então ele estima que na próxima semana ele vai vender uma quantidade de refrigerante igual à soma da quantidade de refrigerante em lata e de caldo de cana em copos vendidos na última semana, que é o que a gente vê aqui. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que ele prevê vender em tal dia. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... Bom, vamos pegar esses dados, vamos organizar essas informações e aí a gente tem que fazer o quê? Eu coloquei maior aqui, peguei as informações importantes para nós, vamos montar uma tabela básica e essa tabela básica... Peraí, deixa eu até trocar a cor dessa tabela básica. Essa tabela básica, olha você, ela vai ter aqui, ó, dias da semana e ela vai ter aqui os produtos que são vendidos. Eu vou até limitar isso daqui, limitar isso daqui e limitar, isso daqui. Muito bem. Então, de olho aqui, é mais ou menos isso que a gente tem. E aí a gente vai começar dizendo o seguinte, eu vou te dizer que aqui, ó, eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E que a gente tem, veja comigo, na última semana, a gente tem o quê? A gente tem lá caldo de cana, eu vou pôr aqui, ó, caldo de cana. Depois a gente tem o quê? Depois a gente tem refrigerante, vamos colocar lá, ó, refrigerante. E no fim a gente vai ter o quê? A gente vai ter pastel. Legal? Aí agora dá uma olhada comigo, deixa eu até tirar isso da nossa legenda aqui. Vamos às situações
caso a caso. Vamos começar com o seguinte. Na próxima semana, então, a nossa abordagem, a nossa pergunta não é a última semana. A nossa pergunta é a próxima semana. Então, na próxima semana... e deixa eu colocar duas outras linhas aqui, ó, para nos ajudar nessa história, que são o seguinte. Vamos colocar aqui embaixo uma linha que é o total e vamos colocar aqui na lateral uma linha que nos dá o total também. Então, olha, eu tenho os totais de cada elemento e eu tenho o total semana a semana. Desculpa, dia a dia. Legal. Pensando nessa história, ele começa dizendo que na próxima semana ele vai vender uma quantidade de refrigerante igual em lata, igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e de caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da semana. Vamos pegar os dados dessa tabela primeiro? Dá uma olhada comigo. Caldo de cana. No domingo, ele vende quantos caldos de cana? Vende 10. Então, no domingo, ele vende 10 caldos de cana. Na segunda-feira, ele vende 2. Na segunda, ele vende 2. Na terça, olha só, tá lá na linha do 4. Na terça, ele vende 4. Na quarta, caldo de cana é o pontilhado. Desculpa, eu comecei olhando a linha errada aqui. Peraí, deixa eu limpar isso daqui. Perdão, caldo de cana, pessoal, é o pontilhadinho lá, ó. Então, no domingo, desculpa, ele vende 4. Depois, na segunda, tá entre o 2 e o 4, ele vende 3. Na terça, ele vende, olha só, entre o 0 e o 2, na terça, ele vende 1. Na quarta, ele vende 2. Na quinta, ele vende 4, ó, tá lá na linha do 4. Na sexta, ele está entre o 6 e o 8, então ele vende 7. E no sábado, ele vende novamente entre o 6 e o 8, ele vende 7. O total de caldo de cana vendido ao longo da última semana é igual ao quê? 4 mais 3 que dá 7. 7 mais 1 e 2 dá 10. 10 mais 14 com 4 nos dá 18, com 10 ele vai vender 28 caldos de cana na última semana. Vamos lá para o refri agora, quantos refrigerantes ele vai vender? Refrigerante é a linha cinzinha ali, ó, mais fraquinha. Então, no domingo ele vende 7 refrigerantes. Na segunda-feira ele vende 4 refrigerantes. Na terça-feira ele também vende 4. Na quarta-feira ele vende entre o 4 e o 6, ele vende 5. Na quinta-feira ele vende 8. Na sexta-feira ele também vende 8. Tá ok? Na sexta-feira também vende 8. No sábado ele vende 8. Certo? No sábado ele vende... A linha lá de fora é 10, aquela linha ali é 8. No sábado ele vende 8. Muito bem. Somando isso tudo, a gente vai ter aqui, ó, 8 vezes 3 dá 24. 24 com 5 vai nos dar exatamente 29. 29 com 8 vai nos dar 37, com 7 vai nos dar 44. Muito bem. Vamos agora para a linha do pastel. Pastel é a linha mais densa lá. E quando a gente pensar na linha do pastel, você vai me dizer que no domingo ele vende 10. No domingo ele vende 10. Na segunda ele vende 2. Na terça ele vende... Isso está na linha do 4, ele vende 4. Na quinta... Peraí, na terça ele vende 4. Na quarta... ele vende 4 ainda. Na quinta, ele vende entre o 6 e o 7, entre o 6 e o 8, desculpa, ele vende 7. Na sexta, ele vai vender, cadê a linha contínua? Na sexta, ele vai vender 8. E no sábado, ele volta a vender 10. No sábado, ele volta a vender 10. Então, nós temos aqui, olha comigo, 10 e 10 dá 20. 8 com 2 vai nos dar mais 10, 20 com 10 vai nos dar 30.
E aqui a gente tem 8 com 7 que dá 15, a gente tem 45. Só vamos conferir uma coisa? 10 e 10 dá 20, 8 e 2 dá 30, 30 com 15, 45. Ok, essa é a situação que a gente tem lá. A gente poderíamos dizer que eu tenho os totais parciais, né, de caldo de cana, de refri, de pastel, e eu tenho agora, na segunda-feira a gente vendeu ao todo 21, na terça-feira a gente vendeu ao todo 9, na segunda ao todo 9, na terça-feira ao todo 9, na quarta-feira ao todo 11, na quinta-feira 12, 19 produtos, na sexta-feira 16 com 7, que vai nos dar 23, no sábado 25. Então, essa é a conta final que a gente tem lá. E se a gente pegar o total dessa história, você vai pegar e vai me dizer que a gente tem o quê? Que a gente tem 40, 40, que vai nos dar 80, 80 com 20 vai nos dar 100, e aí eu tenho, olha só, 9 com 8, que vai nos dar exatamente 17, com o 100, o total é igual a 117. Maravilha. Mas agora, vamos às seguintes informações. Na próxima semana, ele vai vender uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma da quantidade de refrigerante em lata, que são 44, e de caldo de cana em copos vendida no mesmo dia da última semana. Então ele vai vender ao todo 72 refrigerantes em lata. Quanto aos pastéis, vamos colocar lá, ele vai vender, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que ele pretende vender em tal dia. Então, o número de pastéis vai ser igual à quantidade de refrigerante em lata, que é 44. E já para o caldo de cana, ele estima, em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana. Então, para o caldo de cana, ele diz que ele vai vender 28 aqui. Muito bem. Sabendo disso, isso são todas as informações da próxima semana, eu quero que você note uma coisa. E veja, ele diz que vai ser referente dia a dia. Só que como a gente já tem os somatórios finais, fica muito mais fácil a gente trabalhar. O que acontece? Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... Me responda uma coisa. Ele tinha vendido quantos pastéis? Ele tinha vendido 45 pastéis. Se ele tinha vendido 45 pastéis, segundo as estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... A quantidade de pastéis que ele estima vender é uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que ele prevê vender em tal dia. Ah, tem uma coisa equivocada aqui, desculpa, que é o seguinte: a quantidade de pastéis, corrige comigo, é a quantidade de refrigerante em lata que ele prevê. Essa frase aqui ajuda muito, ó. Prevê vender. Ele prevê vender 72, então aqui vai ser 72, ok? E aí o que vai acontecer? A pergunta é: quanto a mais de pastel ele vai vender? Professor, ele tinha vendido 45 pastéis. Ele prevê vender 72. Então você vai pegar e vai pôr lá, ó, o número a mais de pastel. Deixa eu colocar aqui, ó. A quantidade superior de pastel supera a semana anterior, supera em, veja comigo, 72 menos 45, 72 menos 45, que vai nos dar exatamente o quê? Vamos pensar comigo aqui, ó. 70 menos 45 vai nos dar 25, com 2 vai nos dar exatamente 27 pastéis a mais. A alternativa correta, a letra o quê? Letra B. Você vê que é uma questão com uma série de informações, com um gráfico de radar que, né, você tem que ficar atento à construção desse gráfico. A maneira como as perguntas são feitas é meio amarrada, meio complicada. Então é o tipo de exercício que te faz perder muito tempo.
leia com cuidado, dê atenção às mínimas palavras. Você vê, eu já tinha elaborado isso antes, mas na hora que a gente vai pensar, né, esses dias eu resolvi essa questão de, é uma boa questão pra gente colocar na nossa lista. E aí agora, tipo, você perde às vezes uma palavrinha e você pode mudar o teu resultado significativamente lá. Essa é uma questão do Enem, uma excelente questão, tratando de análise gráfica. Eu vou deixar aqui embaixo o quê? Vou deixar aqui embaixo um link para você pensar. Onde é que a gente estuda análise gráfica? Em estatística, né? A principal maneira de estudar análise gráfica é na estatística. Eu vou deixar link para você ver esse tema aqui embaixo. Agradeço sua atenção, a gente se encontra na próxima questão. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e compartilhe essa e outras questões com a galera e os grupos que você tem por aí. Meus caros, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!